Olá, minhas queridas, tudo bem? Vamos a mais um estudo da nossa revista Visão Missionária? O tema de hoje é o valor da amizade na infância. A autora é a Ana Clarice Guimarães Ramírez. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e tem formação em Missiologia pelo CIEM. Ela começa com alguns questionamentos, dizendo: você concorda que as amizades que fazemos ao longo da vida nos marcam e nos mudam? Por quê? E quais os benefícios da amizade, principalmente nesse tempo de pandemia? Os seus filhos têm visto que você é uma boa amiga e nutre amizades reais, mesmo sendo virtuais? 1 Samuel, capítulo 18, nos versículos 3 e 4, nós vemos uma boa história de amizade, que nos ensina algumas coisas. Diz assim: Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar esta aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Nesse texto de 1 Samuel, nós vemos uma clássica versão de uma amizade verdadeira, um laço de fidelidade que comprova que uma verdadeira amizade ela existe. E Provérbios 27:17, ele nos ensina a manter esta amizade, a cuidar dessa amizade, né? É como se fosse uma receita, uma boa orientação sobre a amizade. Diz assim, Provérbios 27:17, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Provérbios aqui, ele está dizendo o que o verdadeiro amigo faz. Ele aconselha, ele é companheiro, ele tem brincadeiras sadias e mesmo à distância, né, ele vai estar sempre observando e orientando na necessidade. A primeira orientação que se faz é a oração. Um amigo nunca esquece de orar por outro. Um cristão nunca esquece de orar pelo seu irmão. Nesse caso também podemos aprender nesses dois versículos que lemos, que por conta dessa pandemia, também um amigo ele não esquece, né, de estar buscando saber como o outro amigo está. Hoje temos algumas facilidades em relação a isso, né? Mas ele consegue essa comunicação necessária para matar a saudade, né? Para aconselhar para o bem, né? Então o verdadeiro amigo sempre está aconselhando. Mas, infelizmente, tem uma outra situação que também é verdadeira, que muitas vezes, pelo nosso próprio egoísmo, buscamos a conservar amizades que não são saudáveis, né? Escolhemos estar ao lado de pessoas egoístas, assim como nós, né? Que apenas se alimentam do ego e não nos adverte para a verdade e pela verdade. E muitas vezes ainda nos aconselha, nos dá conselho mau. E isso acontece tamanha a nossa cegueira diante da palavra de Deus, a nossa cegueira espiritual. Então, quando estamos longe de Deus, não conseguimos ver a verdade e nos envolvemos com pessoas que também não andam na verdade. Em julho agora, né, nós comemoramos, a União Feminina nos destaca isso, o Dia do Amigo. Então, no mês de julho, nós comemoramos o Dia do Amigo. E essa é uma grande oportunidade para nós falarmos sobre esse assunto, né? E também revermos alguns conceitos, algumas questões acerca de uma boa amizade. Esta é uma oportunidade que nós temos de abençoar as nossas amigas. Falando em amigos, aprendemos que é na infância que nós vamos conhecer e até às vezes, muitas vezes, definir, né, quem gostamos e desejamos que esteja do nosso lado. Ou não, né? Pois a criança, por sua pureza e sinceridade em relação ao outro,
pela maneira como ela é tratada, ela consegue perceber os verdadeiros amiguinhos. E é lógico que tem o envolvimento dos cuidadores, né? Pai, mãe, a família de um modo geral. Mas essa amizade, ela pode perdurar ou se encerrar, né? A cada ciclo dos nossos filhos, a cada ciclo da nossa vida. E conforme vamos crescendo, esta seleção ela vai ficando muito mais estreita. E aí é que mora a dificuldade muitas vezes, porque se somos cristãos, o nosso conceito de amizade, ela sempre vai girar em torno de pessoas que temem a Deus. Por outro lado, ainda assim, se não atentarmos para a nossa vida cristã, incorremos o risco de escolher para a nossa vida andar com pessoas que nos lisonjeiam, enchem o nosso ego, nos aconselham mal e nunca nos repreendem na nossa injustiça. Então precisamos orar para que Deus nos ajude a escolher sabiamente os nossos amigos conforme os ensinamentos bíblicos que aprendemos desde pequenininhos, né? Porque também aprendemos na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que as más conservações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Precisamos ser amigos dos amigos dos nossos filhos. Essa é uma boa maneira de ajudá-los, né? Se eu pudesse dizer todos os exemplos que tive, até hoje temos amizade com as amigas de infância das minhas filhas, né? E elas trazem seus filhos para a gente ver e diz: vamos lá ver a vovó Leide, a vovó Reinaldo. Tamanha amizade que formamos com suas famílias. Quando adultos, vêm as escolhas para as profissões, né? O casamento e os amigos que nos acompanharão por o resto das nossas vidas. E os que ainda faremos, né? Agora com uma seleção maior, conforme nós falamos. E eu creio que vocês têm tido muitas experiências boas com os seus filhos, né? E hoje podem contar lindas histórias. O fato é que muitas amizades, elas passarão pela infância e em cada fase dessa criança, ela vai desfrutar de novas experiências e aprendizagens, o que permitirá a escolha de ferramentas e métodos próprios para a vivência em sociedade. A palavra de Deus nos ensina o valor que uma amizade pode proporcionar. Então, a palavra nos orienta sobre isso. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Aprendemos com esses versos a profundidade do valor dos relacionamentos de amizade, pois a ajuda e o apoio de um amigo tem grande importância para o nosso viver. Jesus ele escolheu um ministério compartilhado e preferiu caminhar com amigos. Temos aí um bom exemplo. Em Provérbios capítulo 17, versículo 17, nós aprendemos que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Quando amamos nosso amigo em todo o tempo, na angústia, esse se torna um irmão. E aprendemos a receita de como mantermos laços verdadeiros. Saber também que podemos aprender na palavra de Deus que amigos, como já falamos, pode ser de boa ou de má influência. Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz que aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal.
E a gente sabe essa história, né? Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Na relação de amizade, desde criança, aprendemos que nem todas as amizades são saudáveis e que teremos que selecioná-las ao longo da vida para que não nos corrompam. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ser amigos dos nossos filhos e amigos dos nossos filhos. Temos sim que ensiná-los a escolherem boas amizades. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Esse texto, ele quer nos ensinar que o primeiro campo da aprendizagem do ser humano é o lar. E precisamos ser os primeiros, né? E os mais influentes mestres, né? Na vida dos nossos filhos, porque os primeiros a influenciarem a carreira, os primeiros a influenciarem nas escolhas, os primeiros a estarem ali são os pais, e eles precisam sim serem as pessoas que vão passar a melhor referência para os seus filhos, porque se a nossa família tiver raízes fincadas na rocha, talvez um dia possa até acontecer de algum dos nossos filhos se desviarem para ensinamentos maus, mas jamais eles permanecerão no erro, pois conhecem o verdadeiro caminho, eles sabem de onde saíram e vão voltar. Então é importante saber ensinar, estar presente nesses momentos. Em Romanos, capítulo 12, o versículo 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Esse é o tipo de amor altruísta, né? Um amor sacrificial, um amor verdadeiro de respeito ao próximo que não se vangloria. Um bom exemplo que podemos passar para os nossos filhos e aos seus amigos e perpetuar por outras gerações. Então, se ensinamos os nossos filhos o respeito ao próximo, né? O respeito ao outro pelo que ele é, então ele não será uma pessoa que olhará para o seu amiguinho por escolhas, né? Gostar dele pelo que ele tem, pelo que favorece, vai entender que precisa amá-lo, assim como o Senhor nos ensinou este amor. Este amor é nós que ensinamos para os nossos filhos, ele começa no lar. E para finalizar, a melhor forma de valorizar um amigo é apresentar para ele o nosso melhor amigo. Então, Cristo Jesus é o nosso melhor amigo, o nosso Salvador. Este é o melhor presente que podemos ofertar para alguém, desde a tenra idade, né? Formaremos bons filhos, bons amigos, bons servos, boa família, famílias sólidas e preparadas para selecionar as coisas boas da vida, reeducar pessoas e valorizar toda uma cultura de vida baseada na vivência do amor sacrificial, o amor ágape que Cristo nos ensinou. Ele mesmo nos chamou de amigos. Já não o chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dito. João 15:15. Isso é uma importância muito grande, né? Ser chamado de amigo pelo Senhor, porque conhecemos a quem servimos, conhecemos o Deus que amamos. Essa é a base relacional firme e sólida, o campo mais seguro para a criança construir a sua identidade. Neste mês do amigo, abençoe uma amiga que está desempregada, com contas atrasadas, enlutada,
entristecida. Ofereça o seu carinho online e envie para a sua casa alguns produtos que ela esteja precisando, junto com um cartão e um chocolate. Essa é uma sugestão que a revista Visão Missionária nos faz. Mas eu diria assim, faça isso à medida da sua possibilidade. O fato de você ligar e dizer o quanto a ama, o quanto tem orado por ela, e até mesmo uma oração pelo telefone, se possível for, vai agradar demais o coração dessa sua amiga. Às vezes não temos um produto para ofertar, que é difícil a gente não ter alguma coisa, mas podemos dividir o que temos. Mas qualquer pessoa que ouve o quanto que você a ama, o quanto que você deseja estar ajudando, isso vai trazer uma paz muito grande ao seu coração. Então vamos tentar ouvir aquilo que Deus está falando no nosso coração, vamos tentar ouvir os nossos amigos, selecionar tudo aquilo que é bom para a nossa vida, dispensar o que não é, mas é lógico, seja sempre perto para servir, mesmo que muitas vezes aquela pessoa não é o seu verdadeiro amigo, mostre Jesus na sua vida, mostre que Jesus, através da sua vida, o ama e que é transformação para ele, assim como teve para você, assim como teve para mim. Deus a todos nós abençoe.